Paz e bem, boa noite para todas as mulheres e para todos os homens, né? Nós estamos aqui bastante felizes, né, de estar junto novamente. Meu nome é Sandra, né? Eu sou da paróquia São Paulo Apóstolo, aqui no Rio de Janeiro, tá? E queria dizer para você o seguinte: hoje o nosso culto ficou sob a responsabilidade da direção da UMEAB. Para quem não sabe o que é o MEAB, o MEAB é uma sigla bem antiga que tem na igreja. Eu acho que é uma dos departamentos da igreja mais antigos, que quer dizer União das Mulheres Episcopais Anglicanas no Brasil. Lá no passado, quando a nossa igreja chegou no Brasil, eram as mulheres que faziam chás, as mulheres que mobilizavam muitas pessoas, e com essa mobilização das mulheres, muitas escolas foram feitas, né? Espaços de assistência social, né? A UMEAB ainda hoje tem muitas coisas na igreja. Muitas vezes a gente nem sabe que faz parte da UMEAB, né? Mas, assim, como não estariam as igrejas se não fossem as mulheres que estão no dia a dia, né? As mulheres e homens no dia a dia. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais especial das mulheres que estão arrumando, abrindo, fazendo visita, fazendo oração, que naquele dia da festa faz a comida, que não esquece de trazer o cachorro-quente, que sabe quando a telhada da igreja vai cair e vamos embora fazer campanha. Então, esses dons que Deus vai dando no dia a dia, do cuidado no dia a dia para a gente, né? Para começar o nosso culto, queria convidar o nosso querido Bruno para abrir o culto hoje nosso com um hino, A Barca. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu
não solicitas meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, esse é terra de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Queremos convidar a nossa querida reverenda Arlinda, que vai fazer uma oração de invocação nesse momento, né? A reverenda Arlinda é a nossa capelã diocesana, né? Da UMEAB. Oremos. Querido Deus, que deste teu único Filho como pão da vida para nos desafiar na fé e conduzir-nos através de um caminho de santidade, dá-nos a graça de sempre receber com gratidão os frutos de sua obra redentora e de seguir diariamente os santos passos do Cristo, em cujo nome oramos. Te pedimos, Senhor, por esta noite, por essa reunião, que o teu Espírito esteja presidindo tudo que for feito e dito na tua presença. Nós pedimos, ó Pai, que tu toques os corações, que tu abras os corações e os ouvidos, para que todos que aqui estão possam ser alcançados pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias nessa noite. Dá-nos a tua paz e dá-nos o prazer de desfrutar da tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Convidamos nesse momento a nossa irmã Vera, que é a vice-presidente da UMEAB diocesana, lá da missão, que fica em Rio das Pedras, aqui no Rio de Janeiro. A nossa irmã vai ler o Salmo 147, do versículo 1 até o versículo 6. Queria saber se Jusilene está por aqui, se está entre nós. Eu acho que não, né? Em seguida, da leitura que Vera vai fazer, eu ia pedir a Areta para dar continuidade à leitura do Salmo, do versículo 7 até o versículo 12. Vera, por favor. Pois não. O Salmo 147, a Bíblia Viva, exortação ao louvor ao Senhor pela sua beneficência. Aleluia! Glória ao Senhor,
É maravilhoso louvar o nosso Deus cantando. Isso é bom para nós e merecido para Ele. O Senhor constrói novamente Jerusalém e reúne os israelitas espalhados por todo o mundo. Ele devolve alegria aos tristes de coração e cura todas as feridas e aflições. Ele sabe de cor o número das estrelas e conhece cada uma delas pelo seu nome. O nosso Senhor é grande e muito poderoso, e ninguém é capaz de medir a sua sabedoria. O Senhor apoia e ajuda os humildes, mas derruba os pecadores orgulhosos e rebeldes. Areta? Continuação. O Senhor levanta as pessoas humildes e abate as perversas sobre a terra. Cantem ao Senhor com ação de graças. Entoe louvores ao nosso Deus com a harpa. É Ele quem de nuvens cobre o céu, quem prepara a chuva para a terra, o que faz brotar a erva sobre os montes. É Ele quem dá o alimento aos animais e às crias dos corvos quando malpia. Não considere a robustez dos cavalos, nem atenta para a agilidade humana. O Senhor se compraz em quem o teme e em quem espera a sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, celebra, ó Sião, ao teu Deus. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Nesse momento, a gente vai convidar a nossa querida irmã Odete, que fica lá na missão, lá no Espírito Santo, que está tão distante fisicamente, mas que está tão pertinho aqui, nesse momento do culto com a gente. Né? Passemos a palavra para a nossa querida Odete, que vai trazer a reflexão. Boa noite a todos e todas. A nossa leitura da noite será no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, dos versos 21 até o 28. Nos diz: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos... Opa! Meu celular caiu aqui. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Mande-a embora, pois gritando está atrás de nós. E ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: Mulher, grande a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Palavras do Senhor, demos graças ao nosso Deus. Bom, o nosso texto tem aqui três protagonistas: Jesus, essa mulher e os discípulos. O encontro dessa mulher cananeia acontece num momento bem decisivo. Depois da disputa com os fariseus e escribas vindo de Jerusalém, Jesus, de certa forma, ele encerra a atuação pública dele na Galileia e se retira junto com os discípulos para os lados de Tiro e Sidom. E nessa linha, então, de narração, o aparecimento dessa mulher cananeia é sentido num primeiro momento como uma incomodação, um incômodo, ao ponto de Jesus rejeitá-la por meio de um silêncio frio, quanto também por meio de palavras duras. Num segundo momento, porém,
a mulher luta por um espaço na caminhada de Jesus. E ela, então, assume um papel muito importante como representante da fé dos gentios e da superação dos limites étnicos na história da salvação. Essa mulher estrangeira, cananeia, é o símbolo de uma pessoa indefesa e também desamparada. Essa mulher estrangeira, ela clama por ajuda, mas ninguém dá bola para ela, ninguém dá atenção, nem mesmo Jesus lhe dá uma olhadinha. E ela não tem, então, outra saída, a não ser o quê? Gritar. É a arma que ela tem, gritar. E toda a sua vida, então, se transforma. Senhor, me ajude. Senhor, olha para mim. Eu estou aqui, eu preciso. E seu pedido também é o de muitas e muitas pessoas desamparadas que passam por tantas lutas, por tantas dificuldades. Eu digo que também é o meu grito. O meu grito, muitas vezes, de Senhor, olha para mim, as coisas não estão fáceis, estão difíceis, estão complicadas. É o grito de cada um de vocês, muitas vezes, na caminhada da vida, quando as coisas não andam muito bem conforme se sonha, se imagina, se planeja. Quantas vezes a gente planeja tanto, tão bonito, tão lindo, e tudo desaba. Às vezes a gente pensa, era melhor nem ter planejado nada. E a gente fica ali. Deus, olha para mim, estou aqui, dá uma piscada pelo menos. Ou então, como eu que sou exagerada, eu falo, ó, escreve logo em letras brilhantes e piscando assim. E se não piscar, coloca um mapa com uma flecha ainda dizendo assim, ó, a flechinha bem grande para eu não errar. Porque às vezes eu confundo direita com esquerda. Então, coloca a flecha e ainda escreve do lado esquerda, porque eu posso ir para a direita. E essa mulher grita. Um grito que vai ao encontro daquilo que Jesus dizia aos seus seguidores e continua dizendo para a gente hoje. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E eu fico pensando nessa história, que Deus sempre, apesar de tudo, apesar de muitas vezes ele se silenciar, ele cuida de nós. Deus cuida de nós. E aqui eu gostaria de comentar que, diante das dificuldades, dos problemas, das tragédias, porque as tragédias também acontecem nas nossas vidas, há pelo menos duas possibilidades. Ou a gente se revolta contra tudo e contra todos, incluindo o próprio Deus, ou então a gente se aproxima mais desse Deus, a gente se agarra a esse Deus, a gente tenta pegar nessa mão, mesmo que a gente não tenha visível essa mão, mas a gente se agarra a essa mão de Deus e espera da sua mão o auxílio que nos socorra. E essa mulher, no nosso texto, ela não se revolta, ela busca o auxílio junto a Deus. E Jesus, depois do silêncio, responde. Assim como tem respondido a todas e todos nós. Assim como Deus tem falado para cada um e cada uma de nós. Mesmo quando a gente não vê luz nenhuma. Mesmo quando a vida parece que está em névoas e não vemos nenhum palmo diante do nosso nariz. Deus faz algo e a névoa se desfaz. E sabem por quê? Porque esse Deus que nós cremos, esse Jesus que nós lemos os relatos na Bíblia, assim como ele caminhou lá no passado com as pessoas, esse Javé que pisou pegadas do povo judeu, que se empoeirou nas poeiras do Egito, do deserto, da terra prometida, ele é o mesmo Deus hoje que está conosco em Cristo Jesus. Em Jesus, em Javé, é a presença real na história de vida de todos nós, de muitas outras pessoas, na minha vida. E é o que promete de forma muito bonita, ali aqui em Mateus mesmo, no capítulo 28, no verso 20, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E Ele está conosco, Ele continua conosco e continua com todas as pessoas, inclusive com as quais nós menos estamos e menos gostamos. Caminhar com é o método educativo de Jesus. A sua atuação não é dirigida impessoalmente às multidões, mas às pessoas individualmente, cada uma com com seu jeito, sendo única. Jesus sempre de novo faz questão de mostrar sua humanidade. E no nosso texto hoje ele nos mostra isso. Ô mulher, no verso 28. Jesus nos ensina o que é ser humano. Ira, alegria, bondade, dureza, amizade, indignação, cuidado, raiva, amor, graça. Quem sabe tudo junto e misturado, como às vezes acontece com a gente? Quem nunca foi meio bipolar na brincadeira, não é? Jesus usa de muita sabedoria para ser este Deus conosco, para estar conosco de verdade. E as palavras da mulher, essa mulher não judia, estrangeira, sírio-fenícia ou cananeia. E eu digo estrangeira como nós. Ela diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. São as mesmas palavras utilizadas lá em Mateus 9, pelos 2 homens cegos, todos movidos pela fé judaica, mesmo não pertencendo ao povo de Israel. O título Filho de Davi nos dá conta de que este Jesus, ele é visto como Messias, o libertador de Israel, que há muito era esperado. É um enviado que curava, que libertava pessoas de poderes escravizadores, e é o mesmo que continua fazendo isso hoje. E ela diz, e ela pensa e ela diz que ele é o único que pode salvar a filha dela doente. E ela então vai, insiste. E Jesus reage de forma totalmente inesperada. A gente pode dizer até que enigmática, desconcertante, ofensiva até. A mulher gritava, clamava, e Jesus não responde. Silêncio. Às vezes Deus se silencia com a gente. Quantas vezes Deus se silencia comigo? E eu fico ali irritada, com raiva. Esta é a primeira reação. Ela é tão constrangedora, porque o silêncio muitas vezes é constrangedor na nossa vida. Basta 1 minuto de silêncio, de oração, que a gente já fica ali. Esse 1 minuto parece que demora 10 horas. E nós temos também aqui uma reação, inclusive, dos discípulos. Eles já não aguentam mais aquela mulher chata. E fala para Jesus, despede-a, pois ela está aí clamando, gritando atrás de nós. Ela estava ali sendo impertinente, seguindo de perto o grupo de Jesus. E ela incomodou os discípulos. Vem então a segunda reação de Jesus, ríspida, demarcatória. Dá para se dizer até que ortodoxa. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E põe à prova então, e depura a fé dessa mulher. Como é duro ouvir essas palavras, mas pelo menos é uma resposta. Melhor assim do que o silêncio não resposta. Aqui impera a exclusividade. O Messias veio exclusivamente para salvar Israel. E nele, as ovelhas perdidas. E esse texto é interessante. É a única controvérsia em que uma pessoa vence Jesus num diálogo, numa conversa. E esta mulher, aliás, e esta pessoa é uma mulher e é pagã. Uma mulher desafia as palavras do mestre. E este reconhece a estreiteza da sua visão. E essa mudança de visão do mestre também nos ensina que às vezes nós devemos e nós podemos mudar a nossa visão, mudar o nosso pensar, mudar o nosso agir, mudar a nossa rota, mudar o jeito de fazer e planejar as coisas. Porque nem sempre fazer do mesmo modo dará resultados diferentes. No desespero, ela se ajoelha
para adorá-lo e grita: Senhor, me socorre. É um pedido dramático e eu fico imaginando o desespero dela, o último recurso. E Jesus não tem mais como recusar. Mas ainda assim, ele responde na mesma linha do argumento anterior, negando para ela uma ajuda concreta quando ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Vocês perceberam? Ela é chamada de cachorrinho. Mas mesmo assim, ela não liga. Não. Pão, crianças e cachorrinhos. São imagens para quem anda aí pelas ruas em bairros menos favorecidos, sabe que essas são imagens do cotidiano de pessoas pobres. A comida é pouca, dá somente para o gasto. Primeiro é preciso saciar a fome das crianças. E se sobrar alguma coisa, então a gente dá para os cachorrinhos, dá para os gatinhos, dá para os bichinhos, não é? Mas não é bom inverter as prioridades. Onde não há fartura, a prioridade são as crianças. Jesus, portanto, está correto, sim, na sua sentença. Mas é somente na resposta que a mulher formulou para convencer Jesus que percebemos a intensidade da luta e da profundidade de experiência de vida desta mulher. E ela concorda. Sim, Jesus, é verdade. Ela sabe como as crianças são importantes. E não é à toa que ela está ali. Ela está ali por causa de uma criança, a sua filha. E do fundo da sua experiência sofrida, quem sabe de uma mulher sozinha, só com uma filha, ela contra-argumenta. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Me dê essa migalha, Senhor. Pelo menos a migalha. Eu aceito. E eu penso também, quem é que lhe deu tamanha ousadia para dobrar o mestre naquela hora? E eu só posso entender aqui que só pode ter sido a ação do Espírito Santo de Deus. Porque é assim que o Espírito Santo de Deus age. Quando tudo se perde, quando tudo está ali sem sentido, ele ilumina a realidade, luzes aparecem, e tudo que parecia definitivo, sem solução, agora tem um caminho, tem uma rota, tem uma meta. Os cachorrinhos também comem, mesmo que sejam farelos, diz a mulher. E quando a mulher aceitou o argumento de Jesus sobre os cachorrinhos, ela também sabia que esta era uma forma dos judeus caracterizarem os não-judeus, os pagãos, os que estavam fora do povo de Deus. Mas invertendo o argumento, ela começa a desmontá-lo. Ela aceita o fato de que ela não pertence ao povo de Deus. Ela é cananeia. Afinal, não tem direito nenhum a reclamar. Mas desde a sua exclusão, desde a sua insignificância, ela clama, ela grita e implora. E ela se faz ouvir. E eu sempre digo, e eu acredito nisso, que a teologia, ela brota da vida. O concreto da teologia é a vida. É o nosso cotidiano, são as nossas experiências, as nossas alegrias, as nossas dores, as lágrimas. São as festas, é o vinho, o pão partilhado. E nesse texto nós encontramos, então, filosofia e teologia, que brota da vida vivida nas margens, nos lugares de exclusão, nos ambientes não piedosos, assim como nos nossos dias. Quando saímos aí andando pelas ruas, quando encontramos pessoas pedindo ajuda, ou quando nós mesmos nos deparamos com a nossa fragilidade, com a nossa pequenez, com os nossos medos, os nossos temores. Há que se dar ouvido a essa gente pobre, sem eira nem beira. Há que se dar ouvido a nós mesmos. Há que se dar ouvidos aos nossos irmãos e irmãs também da fé. E Jesus finalmente se depara com a fé dessa mulher e ele se comove. E ao final da narrativa, temos então o que eu digo que é a conversão de Jesus. Ele reconhece a justiça desse clamor e a extraordinária fé desta mulher que é estrangeira, que é pagã, que é mãe. Ô mulher, grande é a tua fé,
E Jesus se dobra diante da perseverança dessa mulher. E por isso, a sua fé se torna fé exemplar. Porque ela não desiste de invocar a Deus. E ele diz então, ao final, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Nessa narrativa, já finalizando, nós podemos perceber algumas coisas a mais do que já percebemos. As palavras, elas desnudam os interlocutores. A frieza dos discípulos, a ortodoxia de Jesus, a teimosia e a garra dessa mulher que não desiste de buscar a cura para a filha. São palavras, palavras, e palavras são como espelho das pessoas. O extraordinário é que nesse encontro inesperado, Jesus acaba por escutar o drama da mulher e a ouve com atenção. Ele acolhe, ele muda de opinião. Como em outros momentos, Jesus descobriu a grandeza da fé de pessoas que não são do seu povo, da sua comunidade de fé. E ao desafiar Jesus, a mulher desnuda o que eu digo que é a estreiteza de uma fé que somente vale para os filhos e filhas de Israel. E Jesus concorda com ela. Grande é a tua fé. E também hoje nós precisamos aprender a gritar, pedir ajuda, mostrar, volto a repetir, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa humanidade. É preciso dizer que precisamos de ajuda. Eu lembro, há tempos, bastante tempo atrás, que uma pessoa, uma irmã falou para mim, ela me chamava, até hoje me chama de senhora, a senhora pare de bancar a forte, porque a senhora não é forte, a senhora é gente como eu. Pare, pare. E aquilo doeu fundo. Mas logo depois eu percebi, no abraço e na lágrima, que era amor. E que todos nós somos gente. Todos nós precisamos do grito, precisamos da exortação, mas precisamos, na mesma medida, do abraço, do carinho e do cuidado. E é o que esse texto também quer nos ensinar. Esta é a fé da mulher cananeia, que chama atenção, que não se conforma com o mal. É a fé que protesta. E é nisso que se revela a grandeza da fé desta mulher e também da nossa fé. Características que se aplicam a todos e a todas, a homens e mulheres. É uma fé que luta, que não se deixa calar, que não se silencia, nem pelo argumento teológico, nem pelos conceitos duros que condenam. É uma fé que luta pela vida. Pois para a mulher o que está em jogo não é a sua honra ou uma convicção, mas é uma vida ameaçada. É uma fé que luta pela vida do outro. E isso é belíssimo. Nessa história, a fé se manifesta como um serviço, uma diaconia. E é em defesa da vida de uma filha que ela está ali. Pois só com comunhão com o outro é que é possível vida plena. Por isso é tão importante que nós nos preocupemos uns com os outros, nós cuidemos uns dos outros. E esse cuidado não exime, às vezes, o chamar a atenção. Mas, no mesmo modo que se chama a atenção, também se ama. A fé não é algo que se reduz a uma aceitação doutrinal, uma prática religiosa de obrigações ou uma disciplina, mas é uma fé que se renova dia após dia e tem implicações na construção de um mundo mais justo, uma vida melhor para todos e todas. Porque a verdade de Deus não é uma realidade de morte. Deus conosco, em Jesus Cristo, quer vida plena e urge expulsar os demônios de entre nós, e que não são as pessoas epilépticas, mas o sistema, tudo que tira a vida, tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que nos faz ficar ali encurvados, como aquela mulher encurvada, e nos impede de olhar para o alto e falar: Senhor, estou aqui e me socorre. Pois Deus não se cala, Ele age e abre caminhos de cura e libertação. Deus cuida da gente, Deus cuida de nós, Deus cuida de cada um. Deus nos abençoe. Amém. Queremos convidar o nosso irmão reverendo Alexandre, que vai cantar um hino agora com a gente.
aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Olha, minha conexão está travando. Eu vou voltar. Perdão, eu vou desligar a câmera, porque aí fica melhor. Eu ia aconselhar isso agora, nesse instante. Eu também estou fazendo a mesma coisa. Muito bom. Bom, vamos lá. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu acho que eu vou cantar um hino a capela, tá? O hino diz assim, tá, Alexandre? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim
Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, porque Deus cuida de mim. E agora a gente vai passar para os momentos de oração. Esse hino para mim é muito especial, porque eu acho que na pandemia eu tento cantar ele. Ele me traz muita esperança, né? Que eu tenho um pai que é mãe, que é amoroso, que me cuida, que dá força para a gente continuar na vida. E agora a gente vai passar a parte do nosso culto, dos pedidos de oração, né? Quem quiser pode ir abrindo seu microfone, esperando e aguardando os momentos de oração. Eu queria pedir a Alexandro para, depois dos pedidos, ele fazer uma oração. Quem quer fazer pedido de oração? Eu queria agradecer Eu gostaria. por alguns aniversariantes muito queridos para a gente. Uma dessas pessoas é o Dudu Marcos Eduardo, lá de Minas, nosso vocacionado querido também, que hoje está colocando mais uma abobrinha na cerca, né? E a nossa irmã Vera Vieira, de São Lucas, que hoje completa 94 anos. Né? Não é qualquer um, né? E a Vera está festejando hoje 94 aninhos. Também damos graças a Deus pela vida dela. Bruno, quer falar, Bruno? Bruno está aqui pedindo oração por Marcos Rocha, por Vilma Santos e por Carlos Santos. Eu quero pedir oração nesse momento pela comissão dos vocacionados de ministério da nossa igreja, que Deus possa nos orientar e que juntos, né, possamos nos alimentar, né? Queremos pedir oração pela comissão de ministério, peço oração pela minha família lá em Recife, né? Teve gente que pegou Covid, eu tenho um tio que morreu a semana passada de Covid, né? A gente está bem cuidadoso com a minha mãe e Deus também console os que perderam, nós que perdemos alguns entes queridos, né? Alguém mais quer pedir oração? Pela minha família lá no Paraná, que Deus continue cuidando. Em especial minha mãe, que fica sozinha lá, ilhada. Então, só conversamos por telefone e para uma pessoa numa certa idade, né, ela já fica assim, já conversa um pouquinho mais. Porque ela também tem medo de não recebe ninguém em casa, porque é divisa de Santa Catarina, que está né, o auge daí da pandemia. A minha irmã só vai lá uma vez ao mês para levar as coisas e tal, então também para abençoar minha mãe em especial para nesse momento aí de solidão, de ficar sozinha, né? Uhum. Eu pedi orações para a Paloma, esposa do meu sobrinho, que está com Covid. E pelo meu ex-cunhado, Marcos Alves, que também caiu de um pé de laranja e está com a bacia trincada. E ele já tem 73 anos. Então, está bem complicada essa recuperação. Pelo Jorge, meu concunhado também, que contraiu Covid, mas já está numa fase, graças a Deus, melhor.
E para todos aqueles que estão com esse sintoma da Covid, que Deus dê conforto à família, dê força para vencer, que tem firmeza na fé de que com Cristo venceremos. Amém. Quem quer ser o próximo? Numa? Gostaria de pedir oração nesta noite aos imigrantes estrangeiros, os africanos, os americanos, né, que alguns venezuelanos estão vindo por aqui, e dizer que do mesmo modo que Jesus foi acolhido em terras estrangeiras e a mulher estrangeira acolhida, ouvida por estrangeiros, que o Senhor dê consciência a esses governantes e não só ao povo também desses países, que possam acolher os imigrantes. Eles não estão fugindo porque querem, ninguém quer sair da sua casa, mas porque estão morrendo de fome. Então, que o Senhor dê consciência a essas pessoas para acolher os estrangeiros e dar uma possibilidade de vida digna a essas pessoas. Quem mais quer pedir oração? Areta? Peço... Vai lá, Fernando. Oi. Oi. Eu aqui. Então, peço a Deus na oração de vocês também, que continue derramando bênçãos sobre a Clara aqui, a Esther. 35 semanas. Então, em breve, teremos mais uma criança aí no nosso mundo. Que Deus continue abençoando a gestação. Estamos já nessas etapas finais já. Que legal, que bom, que bom. Quem mais tem algum pedido? Eu vou ler o que está aqui escrito no chat, tá? O reverendo Caetano está pedindo oração por Francisco Sorém, que está hospitalizado há mais de 10 dias, né? Areta está pedindo oração por Francisco Henrique Baiol Mendes Júnior, por sua saúde. A Susan está pedindo por João, seu sobrinho, pela saúde de João, seu sobrinho. Alguém que está escrito assim, Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, que eu imagino que é Tiago, né? Oi, é você mesmo, Tiago? Sou eu, sim, eu sou a segunda diocese aqui. Tá certo, então fale aí com sua vozinha para inundar de felicidade o nosso ouvidinho. Fale aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por cada um de vocês. Sou muito feliz de mais uma vez poder estar aqui. A partir de amanhã a faculdade começa, então eu não vou poder estar. E gostaria de pedir oração não só por mim, minha família, pela comunidade e pelas pessoas que estão na minha mente, no meu coração, e principalmente nesse momento que eu acredito que a gente está passando e que é muito difícil, que Deus possa nos abençoando e os irmãos orando. Obrigado, Sandra. De nada. Bruno, fale aí o seu pedido de oração. Gente, é muito bom escutar as nossas vozes. É que eu estou deixando mutado, porque eu estou sem cabo agora, então eu estou ouvindo tudo meio travado. Mas eu até escrevi aqui no nosso chat, né, por todo o povo de Deus, pela nossa igreja, por todos os marginalizados, por todos aqueles que sofrem discriminação e abandono, por todos os moradores de rua e por todos os animais de rua. Amém, amém. Obrigada, Odete. Não, só queria agradecer pela recuperação da Fridoca, da Fridinha, que é a minha gata branca, que ficou ruinzinha sexta, sábado, até ontem, e hoje ela já está saltitante. Ok, obrigada. Foi medicada e está bem. Nesse momento, vamos... cadê Alexandro? Está aqui. Vamos orar com Alexandro nesse momento. Ó Deus, salva-me por teu nome. Amém.
O teu poder faz justiça em meu favor. Ó Deus, ouve a minha oração. Presta atenção às palavras da minha boca. Esse é um pequeno trecho do Salmo 54. A ti, ó Deus, que é pai, que é mãe, que também é nosso irmão, colocamos diante de ti todos esses nossos pedidos, na esperança de termos os mesmos atendidos. Pedidos feitos do nosso âmago, do nosso coração. A ti clamamos para que ilumine a todos nós, a todos os nossos irmãos. Ilumine a todas as pessoas que habitam esse mundo e que são tão sedentes de ódio e rancor em seus corações. Ilumine aqueles que se auto-intitulam cristãos, mas são capazes de pregar a morte. Ouve as nossas preces, tudo isso vos pedimos por intercessão de Jesus Cristo, seu Filho e nosso irmão. Amém. 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 A gente quer convidar o nosso querido Maurício, né? Lá da Paróquia de Todos os Santos, para cantar uma música, um hino para a gente agora. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem perfeito que eu queria. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a justiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte, toda fome e inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um corpo, esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter de fugir desenganado, para viver numa cultura diferente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte, toda
a inocência dessa gente. Nesse momento, a gente quer convidar o nosso querido bispo para finalizar o nosso culto, para dar a bênção, para convidar a gente para o abraço da paz, né? Para ficar mais um tiquinho aqui juntinho. Com a inspiração das canções, da reflexão tão oportuna, tão apropriada para essa noite, para continuar confiando na misericórdia de Deus e nos lembrando que às vezes precisamos sacudir um pouco a nossa relação com Deus e dizer, olha, preciso, me ajuda, nem que seja um bocadinho só. A gente pede que Deus nos abençoe nessa noite, nos dê a certeza do seu amor, da sua bondade na nossa vida. E nós vamos receber a bênção de Deus nessa hora. E também, em seguida, vamos partilhar entre nós a paz, essa paz tão preciosa que só Deus pode nos dar. Que Cristo, o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, nos reúna juntamente com todas aquelas pessoas que ouvem a sua voz, para que se tornem um só rebanho. E que a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos nós nesta noite, permaneça conosco eternamente. Amém. Amém. A paz de Cristo seja sempre conosco. Seja também. Seja também contigo. Paz de Cristo. Paz a todos. Paz de Amém. Cristo. A paz de Paz de Jesus. Cristo. Fabrício. Paz de Cristo. Todos. Olha aí, lá. É igual aquelas missas lá. Lembra das missas? Muita paz. Tá para todo mundo. Tchau, gente. Paz de Bora. Cristo. A paz de Boa Cristo. noite. Tchau, boa noite, boa semana. Boa noite, povo, também agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que cantou, todo mundo que refletiu, Aldete, Alexandre, Bruno, Maurício, Areta, Vera, a todo mundo que está aqui hoje. Paz e bem, boa noite. Amém. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Último domingo, celebração de manhã, festejando os nossos 70 anos da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro. Dia 30, último domingo do mês. Que horas, bispo? 10 da manhã. 10 horas.